Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Valentina Baldino, sou psicóloga e especialista em relacionamentos amorosos e eu tô aqui hoje para conversar sobre esse assunto que é tão importante com você, que é sobre como a gente lida com a dor do término de um relacionamento. Já passou por isso? Passa por isso? Relacionamentos é um tema que te interessa? Se sim, já me segue aqui e ativa o sininho do canal para você não perder nada, porque eu tenho muito para te acrescentar nesse setor. Muitas vezes, quando a gente termina um relacionamento, não sei se você está passando por isso ou já passou por isso, vem aquela sensação horrível de desamor por nós mesmos. Às vezes a gente não consegue nem se olhar no espelho. Às vezes a gente fica tão presa naquelas memórias que a gente escolhe recortar, sobre aquilo que a gente se conta que perdeu, sobre aquilo que poderia ter sido um dia, sobre aquela pessoa que foi embora e que, nossa, mas como assim essa pessoa me deixou? Depois de eu ter feito tantas coisas, essa pessoa ainda assim escolheu outra pessoa do que eu, ou escolheu me deixar aqui depois de tudo que me prometeu. E aí, às vezes, você vai ficar ali presa naquele relacionamento ainda. Porque pensa aqui comigo, como que eu vou me curar de algo num lugar que me adoece? Essa é a primeira reflexão que eu te proponho nesse vídeo. Porque quando a gente termina um relacionamento, a gente fica muitas vezes se contando aquilo que deveria ter sido, ou aquilo que eu deveria ter feito diferente, ou aquilo que eu poderia ter feito a mais, ou aquilo que fulaninho poderia também ter feito, nananã. E a gente fica presa naquelas memórias afetivas que muitas vezes não nos levam para o mais, não nos levam para a vida, fazendo com que a gente recorte cenas que não estão nos gerando aprendizado. Muito pelo contrário, estão perpetuando a dor que existe dentro da gente. Então, outro aprendizado que eu quero passar aqui para você. Tudo que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo e o nosso valor. Aonde você tem investido o seu tempo? Você tem trabalhado o seu valor? Porque a dor de um término está muito ligado àquilo que você se conta que você perdeu, ou aquilo que você se conta que você tinha, e a gente não tem o outro. O outro, ou ele vem para somar a nossa vida, para nos ensinar, mas ele não vem jamais para preencher os nossos vazios. E aí eu te convido aqui a ver um outro vídeo sobre dependência emocional que tem nesse canal para você aprender ainda mais sobre aquilo que você busca através de outras pessoas. Porque o que é um término de uma relação? É o encerramento de um ciclo. E se eu não sei desapegar, eu preciso me perguntar: o que está por trás daquilo que para mim está sendo tão doloroso conseguir tirar da minha vida? O que eu me conto que eu verdadeiramente perdi? E aqui percebe o que eu me conto. É isso que eu quero te contar aqui nesse vídeo. Essa é a maior virada de chave para sua vida. Porque por trás de um término tem muito mais sobre você do que sobre outra pessoa. Aquilo que está doendo dentro de você é totalmente proporcional àquilo que você se conta, que muitas vezes você não vai ter direito de ter novamente. Ou que para você era tudo aquilo ali que existia e você não pode ter mais do que aquilo ali. Ou que você perdeu a chance da sua vida. Ou que você perdeu o amor da sua vida. Isso não existe. Tudo que você tem na sua vida é o seu tempo e o seu valor. Então a gente precisa aprender a recortar aprendizados sobre aquilo que a gente passa. Muitas vezes você vai passar por um término de relação em que você vai se sentir destruída por dentro. É óbvio, assim, ó, nem o melhor psicólogo do mundo que virar para você e falar assim: "Nossa, eu lido muito bem com a rejeição". Não acredite nisso. Porque ninguém sabe lidar bem com a rejeição. A gente aprende a gerenciar as nossas emoções para que a gente aprenda a recortar os aprendizados daquilo que a gente passou. Rejeição, abandono são coisas que, infelizmente, vão doer para sempre. Só que o que muda de uma relação para outra? O tempo que você escolhe permanecer perpetuando aquela dor na sua vida. No início dos meus relacionamentos, quando a gente não tinha, né, todas as habilidades emocionais, quando eu não tinha estudado psicologia, quando eu ainda não sabia como lidar com as situações, muitas vezes eu me sentia pobre de emoções, pobre de comportamentos, pobre até da minha própria capacidade para lidar com aquilo ali. E aí, quando um término vinha, nossa, era um mês, 2 meses, um ano com aquela pessoa na cabeça, sempre se contando. Eu nunca me autorizei a parar, mas confesso pra você que nos meus primeiros relacionamentos, assim como provavelmente foram os seus, como a gente não tem muitos recursos emocionais, a gente fica muito presa naquilo que dói, na culpa, naquilo que a gente se conta que perdeu. E na medida dos relacionamentos que a gente vai passando, porque são nos relacionamentos que a gente aprende a se relacionar, porque quando a gente cresce, vamos pensar o seguinte: nós somos dependentes emocionais. A gente depende do outro para nos alimentar, para cuidar da gente, para nos prover segurança. Mas na medida em que a gente vai evoluindo, a gente precisa aprender a se prover isso. E aonde a gente descobre que a gente precisa tudo isso? Nos relacionamentos. Porque é na relação do outro que eu vou percebendo que eu não tenho recursos emocionais para lidar com um monte de situação. E o que acontece na minha vida? Eu acabo dependendo que o outro lide com aquelas situações para mim. E no início pode ser um pai, uma mãe, um cuidador, e depois vai para o relacionamento afetivo.
E aí, quando o relacionamento termina, meu Deus, onde eu falhei? O que que aconteceu? E aí eu te convido aqui a aprender a recortar aprendizados. É isso que vai te fazer passar mais rápido por essas dores do relacionamento afetivo. Quando você passar por um término de relacionamento, o que você se conta que você perdeu? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que que eu preciso aprender sobre mim dessa relação? Às vezes você foi muito grosseira, às vezes você fez muitos joguinhos emocionais, às vezes você tolerou coisas intoleráveis, às vezes você foi humilhada e não falou nada, às vezes a pessoa te expôs na frente de todo mundo e não te deu a menor explicação, não te deu o menor acolhimento em dores que você precisava ser acolhida. Eu não imagino o que você possa ter passado, mas por trás disso que você passou, o que você pode aprender sobre você, sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você se sente valorizada, sobre aquilo que te faz ir para o mais na sua vida. Porque na vida não existem duas opções. Ou a gente vai para o mais, ou a gente vai para o menos. Quando eu escolho ficar parada na dor de um término, eu tô morta. Eu não tô indo para nenhum dos dois lugares, porque não tem meio termo. Eu tô indo para o menos, então. Quando eu falo para vocês aprendam a recortar aprendizados, é olhar para aquela cena e falar assim: o que eu preciso aprender sobre mim? Para que através daquela situação, né, vamos trazer aqui um exemplo, você passa por um término, onde o relacionamento já não estava tão legal assim, você já sabia que aquilo ali já não estava tão bacana, mas no dia do término, vocês tiveram uma briga horrível, vocês faltaram com respeito um com o outro, vocês perderam completamente a noção ali dos limites daquilo que poderiam ser comunicados um ao outro. E aí você sai daquela relação se sentindo a pior pessoa do mundo. O que você pode recortar de uma cena tão ruim? Como assim recortar coisas de uma cena ruim, Valentina? Sim, por trás daquela cena tem coisas sobre o seu comportamento. Talvez você tenha que trabalhar os seus limites. Talvez você precise trabalhar a sua empatia. Talvez você precise controlar melhor os seus impulsos. Talvez você precise reconhecer mais quando aquele gatilho vier explodindo dentro de você e você precisa reconhecer quais são os seus gatilhos. Entenda que não existe uma forma tranquila, muitas vezes, de a gente lidar com as dores que a gente se causa. Porque dói crescer. É que nem a dor do crescimento, dói. Mas quando a gente aprende com essa dor ela não vai ser perpetuada. Nós vamos escolher recortar, então, daquele término difícil que a gente brigou, quais são os elementos que eu preciso trabalhar em mim. E com isso, imagine que você tem uma mochilinha nas suas costas. Bota essa mochilinha aí. Essa mochilinha são as mochilinhas dos seus aprendizados. O que tem dentro dessa mochilinha hoje? São dores ou são aprendizados? São falhas ou são coisas que vão te levar para o mais, para você ver o que eu preciso desenvolver em mim para sair dessa dor? E aí, cuidar com as projeções. Porque se eu começo a entender que eu perpetuo a dor na minha vida de acordo com os recortes que eu escolho colocar nas minhas mochilinhas, perdão, na minha mochilinha, eu preciso saber que eu não preciso colocar dor nem culpa aqui dentro. Transforma essa dor, essa culpa em aprendizado. Seja uma mulher que vai buscar o mais na sua vida. Doeu? Nossa, eu imagino, deve ter doído muito. Eu mesma já passei por vários términos de relacionamentos e sei o quanto dói. São 7 relacionamentos aí na conta pra gente poder conversar muito aqui no canal, onde em cada um deles eu aprendi um pouquinho sobre quem era a Valentina. Enquanto eu escolhia ficar ali negando a minha dor, substituindo pessoas, com aquela famosa frase, ai, nada melhor do que um amor novo para curar o antigo. Ai, melhor a gente encontrar alguém, depois a gente termina. Tudo isso são conselhos fracos que a humanidade nos dá. A gente precisa aprender a ficar sozinha para a gente aprender aquele momento de silenciar. O que é o silenciar? É quando a gente desliga tudo do externo e olha para dentro. Uma pessoa que aprende a olhar para dentro, ela vai saber fazer os melhores recortes. É que nem a gente vê um filme de terror na televisão e a gente vê várias cenas que nos fazem mal, que, sabe, nos colocam para baixo, que drenam nossa energia. E aí eu vou escolher voltar naquele filme e ver 300 vezes. Ou eu vou escolher recortar, ok, talvez esse gênero de filme não funcione para mim e talvez eu precise ver mais comédias, preciso ver mais romances, eu preciso ver coisas que vão me levar para o mais. Então, esses filmes que a gente escolhe dar o play muitas vezes e ficar na nossa cabeça, sabe, o quanto a gente é falha, o quanto a gente tem culpa, o quanto a gente poderia ter feito mais, o quanto a outra nanã, para de fazer isso com você. E outro ponto super importante desse vídeo aqui, para a gente olhar para o término de uma outra forma, é você também ver as coisas que o outro poderia ter feito diferente. Uma vez eu passei por um término muito difícil, onde eu me contava que eu era culpada por tudo aquilo ali. Até que eu parei, silenciei minha mente e vi assim: olha, eu poderia realmente ter feito isso ou isso diferente, mas aquela pessoa, ela também tinha sua responsabilidade. Porque nós, quando a gente está no nosso automático, só na culpa, vibrando no menos, a gente não vai olhar para as inabilidades do outro. A gente só olha para as nossas. Porque as nossas, a gente tem o controle. E se você é aquela mulher que tem aquele chicote violento, você vai ficar ali, ó, horas se apedrejando, se chicoteando, se contando tudo que você deveria ter feito e não fez.
E o outro? Qual é a responsabilidade do outro? E com esse vídeo eu quero te chamar atenção para tudo isso aqui que eu falei. O quanto você precisa olhar para dentro, silenciar, aprender a fazer os seus recortes, aprender a construir o seu valor. Porque uma mulher que sabe o seu valor e que sabe que através da dor ela vai conseguir fazer os seus recortes e vai trabalhar as suas habilidades emocionais para que ela se reconheça mais forte, mais confiante, ela passa para um próximo nível. O maior aprendizado com esse vídeo aqui é o seguinte, gente: os recortes, eles te fazem ou ir para o mais ou ir para o menos. Quais recortes você tem feito? E se os recortes que você deseja fazer agora são aqueles que te levam para o mais, busque desenvolver as habilidades emocionais que este relacionamento que acabou agora, ou que já acabou há algum tempo e você ainda está aí dentro remoendo, tem para te ensinar sobre você. Se você escolher ficar parada no tempo, a sua vida para. Então, quais são os recortes? Quais são os aprendizados que me levam para o mais? Coloca aqui comigo nos comentários se esse vídeo aqui fez sentido para você e se você vai utilizar essas estratégias na sua vida. Porque uma mulher que reconhece seu valor, que sabe se posicionar, que sabe seu merecimento, ela não vai ficar tão vulnerável ao externo. Ela vai entender que ela é humana e por sermos humanos que estamos aqui neste planeta. Nós não nascemos perfeitos, somos muito imperfeitos, graças a Deus, até porque perfeição é muito chata, não é? Então a gente precisa entender que por sermos imperfeitos, estamos aqui para aprender. E se você escolhe não estar aprendendo sobre você, escolhe ficar perpetuando essa dor daquilo que terminou, você está te levando para a morte e não para a vida. Então me conta aqui nos comentários se esse vídeo aqui vai te ajudar a ir para o mais, a ir para a vida. Combinado? E nos vemos aqui no nosso próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!